Salmo 91 fala da proteção, do cuidado de Deus para com o seu povo. É impossível você ler esse salmo e não deduzir isso. Quando você lê o salmo, ele diz assim, a partir do versículo 3. Primeiramente, ele diz que se você habitar no esconderijo do Altíssimo, se você estiver em Deus, se você caminhar com Deus, se você fizer do Senhor o seu refúgio, Ele vai livrar você do laço do passarinheiro, ou seja, Ele vai livrar você de todas as armadilhas que os seus inimigos armam contra você. Ele vai livrar você da peste perniciosa, ou seja, de enfermidades. Ele vai cobrir você com as suas penas. Jesus disse isso quando ele estava diante de Jerusalém. Ele disse que ele desejava pegar Jerusalém e guardar debaixo de suas asas, como a galinha fazia com os pintinhos. Então isso mostra o cuidado de Deus para com o seu povo. O versículo 5 diz que aqueles que se refugiam em Deus não terão medo do terror da noite, ou seja, assaltantes, bandidagem, crimes que acontecem durante a noite, nem da seta que voa de dia, ou seja, das guerras, as setas, as flechas que voavam de um exército para o outro. Aquele que confiava no Senhor não precisava ter medo disso. Ele também diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas isso não chegará a ti. Ou seja, esse salmo é, com certeza, um salmo que mostra o cuidado de Deus para com o seu povo. Eu digo para você que é um salmo tão respeitado e tão valorizado por muitos cristãos, que alguns chegam a abrir suas Bíblias e deixarem suas Bíblias abertas nesse salmo em algum lugar da casa, porque eles acreditam que, se esse salmo estiver em evidência, ele vai espantar espíritos maus, inveja, a maldade que porventura quer se aproximar daquele lar. Então muitos veem nesse salmo uma espécie de força capaz de afugentar tudo aquilo que é ruim. Então pegam a Bíblia e abrem a Bíblia no Salmo 91 e deixam a Bíblia aberta na confiança de que tudo aquilo que está escrito no Salmo irá se cumprir. Há algumas pessoas que têm essa prática. Outras pegam alguns versículos do Salmo e colocam como um adesivo no seu carro. Há aqueles que pegam o Salmo e fazem dele uma estampa na camisa, usam esse salmo numa camisa. Há aqueles que transformaram esse salmo numa oração, então começam a repetir esse salmo, não saem de casa sem ler esse salmo, numa espécie de oração, pedindo a Deus proteção, cuidado e segurança. Existem alguns exageros, existem algumas excentricidades em torno desse salmo. Eu tomei conhecimento, e aqui eu não vou falar o nome, mas eu tomei conhecimento de uma igreja que lançou a campanha do Salmo 91. E eles disseram o seguinte: olha, nós vamos orar pela sua vida 91 dias, o Salmo 91. Mas para isso é necessário que você dê uma oferta de R$91. Se você der uma oferta de R$91, nós vamos orar 91 dias por você, o Salmo 91. Então há pessoas que realmente têm no Salmo 91 uma espécie de amuleto que os guarda de todas as intempéries e de todas as dificuldades da vida. E eu não vim aqui para desrespeitar a fé de ninguém. Eu só estou te dizendo que realmente há, por parte dos cristãos e até mesmo dos não cristãos, uma visão diferenciada sobre esse salmo. Mas o grande problema é se nós começarmos a fazer uma investigação séria da nossa vida e conciliarmos com o salmo. Aí os problemas começam. Porque se você observar bem
a realidade da vida cristã, da vida religiosa, você percebe, dentro de uma visão realista, que nem tudo é como o Salmo diz que é. Esse é o problema. Como conciliar o Salmo 91, por exemplo, com os cristãos do primeiro século, aliás, dos 3 primeiros séculos da igreja, que eram martirizados pelo Império Romano, das maneiras mais brutais possíveis. Existe um livro chamado O Livro dos Mártires, que se você comprá-lo, você verá o que o ser humano é capaz de fazer com aquele que não concorda com ele, com aquele que se debate, com aquele que realmente não aceita os ditames do outro, o que é capaz de fazer. Você verá ali, por exemplo, como os cristãos foram martirizados. Muitos eram jogados de penhascos, outros eram afogados, outros eram decapitados, outros eram lançados aos leões, outros eram queimados vivos, esfolados, amarrados a cavalos, e os cavalos partiam em disparada, arrastando cristãos pelas ruas de Roma. Tudo isso está nos anais da história. Não há como apagar isso, não há como dizer que isso é papo de pastor protestante. Não, isso está na história, nas páginas negras da história. Cristãos que perderam a vida pelo simples fato de dizerem que criam em Cristo e na ressurreição e na vida eterna. Como conciliar o Salmo 91 com um dos momentos mais marcantes na história da França? Porque em 23 e 24 de agosto de 1575, os reis franceses, para conter o avanço do protestantismo, mandaram matar mais de 100 mil protestantes na França. Foi uma carnificina. Adultos, mulheres grávidas, idosos, crianças, todos morreram ao fio da espada, a mando dos reis da França, para conter o avanço do protestantismo. Como conciliar isso, que também é história, com o Salmo 91? Como conciliar a realidade, a triste realidade, de que muitos cristãos têm sido vitimados por tragédias, cristãos que têm sido assaltados, assassinados? Um irmão em Cristo muito querido, uma pessoa amada, um daqueles crentes que você coloca a mão no fogo sem pensar 2 vezes, um homem de Deus, prestou um culto a Deus maravilhoso, saiu do culto, pegou o seu carro que ele havia acabado de comprar, foi para a casa da sua noiva, num determinado bairro lá em Divinópolis. Quando ele parou o carro na porta da casa da sua noiva, um ladrão, veja só, um ladrão, o Salmo diz uma coisa muito interessante aqui. O Salmo diz assim: não terás medo do terror da noite. Ou seja, dos assaltos, da bandidagem da noite. Mas era noite, eram mais ou menos 10h30 da noite. Ele parou o carro na porta da casa da noiva. Quando ele desceu, um ladrão colocou uma arma na cabeça dele, anunciou o assalto, ele entregou a chave, o ladrão pegou a chave, deu uma coronhada na cabeça dele, entrou no carro, sumiu com o carro e nunca mais encontraram o carro dele. Como é que você pega o Salmo 91 e aplica nesse caso? Se a Bíblia diz que não terás medo do terror da noite. Como você explica o caso de cristãos, como um pastor agora, o ano passado, final do ano passado, indo passar as festividades de final de ano na casa dos pais, acidentou-se numa rodovia e morreram ele, sua esposa e seus filhos naquele trágico acidente? Como você concilia o Salmo 91 com essas tristes realidades da vida? Porque se eu levar ao pé da letra tudo que está escrito nesse Salmo, não eram para essas coisas acontecerem. Como você explica o fato de cristãos de caráter ilibado,
homens de Deus, mulheres de Deus, sucumbirem a enfermidades, serem vencidos por enfermidades e estarem hoje com o Senhor, se a Bíblia diz que Ele nos livrará da peste perniciosa, por que o Senhor não livrou esses irmãos? Onde está o erro? O erro está na palavra de Deus? Ou o erro está na nossa interpretação incorreta do Salmo? Porque eu sei que você sabe que cada um destes exemplos que eu acabei de citar são realidade. Quem me garante? Quem aqui pode me garantir que se eu chegar em casa agora, um ladrão não terá entrado lá e roubado tudo que eu tenho? Quem pode me garantir isso? Quem pode garantir que chegará vivo em casa? E que alguma coisa, alguma fatalidade, porque ela chega para todos. Eclesiastes capítulo 9 diz que tudo acontece igualmente com todos. Acontece com aquele que crê, acontece com aquele que não crê. Aquele que blasfema, as coisas ruins também acontecem. Aquele que não blasfema também acontece. Nós estamos debaixo de uma realidade que, às vezes, se não tivermos o temor de Deus, corremos o risco de questionar a palavra de Deus. É isso que eu quero te desafiar nessa noite. O meu objetivo, a minha oração, é que nós entendamos o verdadeiro significado do Salmo 91. E que nós tenhamos uma exata compreensão do que ele quer dizer. Porque eu não duvido das palavras desse salmo, mas existem questões que precisam ser trazidas à luz para que nós não venhamos depois a questionar o Senhor. Primeira coisa que você precisa saber é que no Antigo Testamento, o povo de Deus era uma nação, era um país. Israel. Eles tinham uma posição geográfica no mapa, como tem até hoje. Então havia, da parte de Deus, uma aliança com aquele povo. Se aquele povo habitasse no esconderijo do Altíssimo, se aquele povo vivesse à sombra do Onipotente, tivesse um relacionamento verdadeiro com Deus, caminhasse diante de Deus, cumprindo os seus estatutos e os seus preceitos, haveria da parte de Deus um cuidado todo especial para com aquele povo. E esse cuidado de Deus, ele se apresentava principalmente no campo material. Se você ler depois, não precisa ler agora, mas eu desafio você a chegar em casa e ler um capítulo enorme que há no livro de Deuteronômio, que é o capítulo 28. Dê uma lida no capítulo 28 de Deuteronômio, e você verá lá as bênçãos que serão lançadas do monte Gerizim, e as maldições que serão lançadas do monte Ebal. As bênçãos serão dadas se o povo obedecer o Senhor, se o povo andar na presença do Senhor. Aí você verá lá, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito o fruto da tua amassadeira, você será cabeça e não cauda, eu farei com que seu plantio produza 100 vezes mais, eu farei isso, eu farei aquilo, se houver obediência do povo. Mas se houver desobediência, aí o Senhor fala assim, maldito serás ao entrares, maldito serás ao saíres. Você plantará, mas não colherá o fruto. Alguém virá e levará sua mulher embora. Alguém virá e levará seus filhos para serem escravos. Então há ali uma aliança condicional. Se houver obediência, haverá bênção. Se houver desobediência, haverá maldição. O Salmo 91 se enquadra dentro desta categoria. Aqui, o salmista está dizendo que se houver da parte do homem um compromisso com Deus, se esse homem habitar no esconderijo do Altíssimo, se ele se relacionar com Deus, haverá da parte de Deus um cuidado especial que se estende em cada área da vida.
E eu posso te provar isso. É interessante que Satanás, lá em Mateus capítulo 4, Jesus tinha ficado 40 dias sem comer. Aí Satanás, sabendo que Jesus estava debilitado, você pode ler lá em Mateus capítulo 4. Satanás chega diante de Jesus e diz assim: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus então olha para Satanás e ele usa as Escrituras. E ele diz assim: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí Satanás deve ter pensado assim: está usando a palavra, né? Eu também vou usar a palavra. Permitam-me conjecturar aqui. E aí Satanás chegou diante de Jesus e cita para Jesus o Salmo 91. Ele pega Jesus, leva Jesus para o pináculo do templo, 40 metros de altura, e diz assim para Jesus: lança-te daqui de cima, porque está escrito. E aí ele vai citar o versículo 11, ele cita assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Olha que coisa, gente. Satanás usa o Salmo 91 para forçar Jesus a provar que ele era o Filho de Deus. E estaria aí uma grande oportunidade para Jesus evidenciar o poder do Salmo, sim ou não? Jesus poderia ter dito assim: Satanás, agora você me pegou. Realmente essa promessa está na Bíblia, e eu vou ter que provar que ela é verdadeira. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus disse assim: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha só, Jesus conhecia o Salmo. Ele sabia do que o Salmo queria dizer, mas ele não usa o Salmo a seu favor naquele momento, e ele tinha todo o direito de fazê-lo. Mas ele não faz. Eu conheci uma pessoa amada, uma pessoa extraordinária, um crente sensacional. Ele disse assim: eu confio tanto em Deus, mas tanto, que eu saio de casa, eu deixo a porta aberta, eu deixo a chave do meu carro na ignição. Eu confio demais em Deus. Eu amo essa pessoa, mas cá entre nós, isso é tentar Deus. Então o Salmo 91, olha só, o Salmo 91, ele tem algumas ressalvas. Por que Jesus não aplicou o Salmo 91 naquele contexto? E aí Satanás não desiste, vocês já sabem da história. Pegou Jesus, levou no alto de um monte e disse: olha, tudo isso eu vou te dar, se prostrado me adorares. E Jesus diz: vai, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Vocês conhecem a história. Então eu quero te dizer o seguinte: observe que o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, ele não aplica esse salmo da forma errada, como muitas pessoas hoje estão fazendo. Porque muitas pessoas estão usando o Salmo 91 como um amuleto. E ele não é. Jesus, mais tarde, quando ele envia os 70 discípulos para evangelizarem, para pregarem a palavra de Deus, os 70 discípulos, lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 19, ele pega 70 discípulos e os envia a pregar o evangelho e dá autoridade a esses discípulos para expulsarem demônios, realizarem curas. Os discípulos vão levando a mensagem do evangelho e eles voltam regozijando, contando para Jesus tudo que tinha acontecido e tudo aquilo que eles tinham feito. E aí Jesus faz algo maravilhoso. Ele, mais uma vez, ele vai se utilizar do Salmo 91.
lá no versículo de número 19, do capítulo 10 de Lucas, quando os discípulos contam para ele o que eles fizeram e tudo que havia acontecido, ele diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, o que está lá no Salmo 91, não é? No versículo 13, pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Ou seja, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. E Jesus interpreta esse salmo no contexto espiritual. Ele diz assim: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus, ele espiritualiza o salmo. Será que não estaria aqui a chave para interpretarmos o Salmo 91 adequadamente? Ele dá ao salmo uma conotação espiritual. E é aí que entra uma grande questão. Por quê, irmãos? Porque o povo de Deus na nova aliança não é mais um país, não é mais uma região do planeta. O povo de Deus na nova aliança é a igreja. E essa igreja está espalhada por toda a face da terra, inserida em culturas muitas vezes inóspita, muitas vezes hostil ao cristianismo. Por exemplo, um dos lugares mais difíceis para se viver o cristianismo, Coreia do Norte. É extremamente perigoso você ser um cristão na Coreia do Norte. É extremamente perigoso você ser um cristão nos países islâmicos. Há um tempo atrás nós vimos o Estado Islâmico matar, às margens do rio Mediterrâneo, dezenas de cristãos egípcios, cortando o pescoço deles. Então a igreja hoje é o povo de Deus. E o relacionamento de Deus para conosco, ele acontece principalmente no âmbito espiritual. Não necessariamente no âmbito material, embora, deixa eu dizer isso para você, porque senão você vai sair dizendo que pastor hoje ensinou um monte de coisa que eu não concordo. Deixa eu te explicar. Eu não duvido que Deus não possa nos livrar. Quantos de nós aqui poderia dizer de livramentos que recebeu da parte de Deus? Eu já recebi muitos livramentos do Senhor. Agora, Deus me livra porque Ele tem propósitos nisso. E se o propósito dele for não te livrar, Ele não vai livrar. Ele não vai fazer isso simplesmente porque o Salmo 91 diz. É isso que eu quero que você entenda. Ele tem outros propósitos. Propósitos mais elevados para nós. Então eu convido você a interpretar o Salmo 91, não de forma literal, porque se nós interpretarmos de forma literal, nós teremos problemas. Porque nem tudo acontece do jeito que queremos. Por isso eu quero, nesse momento, caminhando para o final da minha palavra, extrair pelo menos 2 lições desse Salmo. 2 lições para a nossa vida. Quero que nós aprendamos, que nós entendamos 2 lições preciosas que eu posso compartilhar com você agora. Sabe por quê? Porque eu posso dizer para você com toda certeza, o melhor lugar do mundo, independente do que aconteça, independente das fatalidades, das tragédias, das perdas, independente das dificuldades, foi, é e continuará sendo o esconderijo do Altíssimo. O melhor lugar do mundo é lá. Sabe por quê? Porque eu tenho garantias. Eu tenho pelo menos 2 garantias. Se eu habitar no esconderijo do Altíssimo. Agora, trazendo a questão para o campo espiritual, eu tenho 2 garantias. 2. A primeira garantia que eu tenho é de que nós seremos guardados do maligno. Sabia disso? Escute uma coisa que eu vou te dizer, querido irmão, querida irmã. Você não pertence mais a Satanás. Você foi comprado por um alto preço. Comprado. Você não é mais do diabo. Mas isso não significa que o diabo não virá contra você para te destruir.
Ele pode te tentar, ele pode armar laços para você, ele vai usar circunstâncias, ele vai usar pessoas, ele vai usar situações para tirar você da presença de Deus e ele ter poder para tirar a sua alegria, a sua paz, que são questões que Deus nos dá. Mas existe, eu tenho certeza, da parte de Deus, um cuidado especial para conosco. E se permanecermos na presença de Deus e caminharmos com o Senhor, Ele nos garantirá a vitória nesses momentos difíceis que nós enfrentamos quando o diabo se levanta contra nós, porque existem determinados momentos da nossa vida que nós não conseguimos explicar a enxurrada de problemas que sobrevêm sobre nós. Pode ter certeza que o diabo tem um dedo nisso, porque a coisa que o diabo mais odeia nesse mundo é você. Ele é mau. Ele não é um ser que pratica maldade, ele é mau. E ele quer destruir a sua vida, ele quer destruir a minha vida. E existe da parte de Deus uma promessa de que ele vai nos guardar. Olha só o que Jesus disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do maligno. Foi uma oração de Jesus e Deus está ouvindo essa oração. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Nós estamos aqui hoje, tudo bem, cada um de vocês enfrentando os seus problemas, enfrentando as suas lutas, sendo tentados, sendo provados, passando por dificuldades, mas nós estamos aqui porque o Senhor tem nos guardado do maligno. Se o diabo tivesse o poder de nos atacar e de tocar em nós como ele deseja, meus irmãos, nós estaríamos completamente destruídos espiritualmente, mas não estamos. Veja só esse texto, 1 de João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Eu me lembro quando o diabo chegou diante do Senhor, e o Senhor olhou para o diabo e disse assim: vistes meu servo Jó? Lembra quando nós estudamos isso aqui recentemente? Vistes meu servo Jó? Homem íntegro e reto. O que o Senhor quis dizer com isso? Homem íntegro e reto. Por que Jó era íntegro e reto? Porque ele habitava no esconderijo do Altíssimo. Homem íntegro e reto, que se desvia do mal. E aí o diabo olhou para Deus e disse assim: é claro, porventura teme Jó a Deus debalde? Ou seja, teme Jó a Deus em vão? Tira tudo o que ele tem, e o Senhor verá se ele não vai amaldiçoá-lo. Então o Senhor disse: tudo que ele tem é teu. E o diabo foi tirando tudo que Jó tinha. Vocês se lembram da história? Tudo que Jó tinha, tirou os bens materiais, tirou tudo. Tirou os filhos. Ele não perdeu um, ele não perdeu dois, ele perdeu 7. Subitamente, numa tragédia. As notícias ruins foram chegando, uma atrás da outra. E de repente Jó olha para si. Por quê? Porque ele estava habitando no esconderijo do Altíssimo. E ele diz: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. O diabo não conseguiu se apoderar da parte espiritual de Jó. A parte espiritual estava intacta. E aí o diabo volta, os irmãos sabem, e Deus agora autoriza o diabo tocar em Jó. Tudo que o homem tem, ele dará pela sua vida. Toca neles, tão somente não lhe tire a vida. E o diabo colocou nele uma enfermidade terrível, cruel, que o fazia apodrecer em vida, e os irmãos sabem que ele sofreu muito com essa enfermidade, e a esposa, já não aguentando mais o sofrimento do marido, e totalmente traspassada pela dor de ter perdido tudo, e ter perdido seus filhos, ela, num ato de desespero, diz: amaldiçoe a Deus e morre. Ponha um fim no seu sofrimento.
E ele disse: você fala como uma louca mulher. É mais ou menos, se vocês me permitem, é mais ou menos assim, você fala como uma louca. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. O Senhor deu, o Senhor tirou. Nós vamos receber o bem de Deus e não vamos receber também o mal. Irmãos, só quem está no esconderijo do Altíssimo entende isso. É aí que o diabo não consegue tocar. A parte espiritual, o contexto espiritual, ele não toca, porque nós estamos guardados em Deus. Eu creio nisso. Eu sei que eu vou enfrentar problemas e dificuldades, não sou melhor do que ninguém e peço a Deus que me prepare. Mas existe uma parte em mim que o diabo quer, mas ele não pode tocar, porque eu não sou mais dele. O meu endereço hoje é outro. Conta-se uma história de um senhor já casado, com família, que todos os dias ele descia com o seu cavalo, amarrava ao cavalo um pedaço de madeira em frente a um bar, e ele entrava naquele bar, e ali ele ficava por horas e horas e horas, e saía completamente embriagado, ia para casa, maltratava a esposa, maltratava os filhos, e no outro dia ele fazia a mesma coisa, amarrava o cavalo naquele pedaço de madeira, entrava no bar, se embriagava, ia embora totalmente embriagado. A vida dele era desse jeito. Quando foi um dia, falaram para ele do Altíssimo, apresentaram para ele uma nova opção de vida. Ele se encontrou com Jesus, Jesus o salvou. Do outro lado do bar tinha uma igreja. Ele agora descendo o morro, aí os amigos dizendo assim: lá vem o Zé. O Zé não muda, não tem jeito para o Zé. Só que dessa vez ele não foi para o bar, ele amarrou o cavalo num pedaço de madeira que tinha em frente à igreja e entrou na igreja. E saiu de lá feliz da vida, e voltou no outro dia, e voltou no outro dia. E ele nunca mais voltou para o bar. Aí um amigo dele disse assim: Zé, o que foi que aconteceu com você? Você mudou demais, por quê? Ele falou assim: eu mudei, porque hoje eu amarro o meu cavalo do outro lado. Eu mudei, porque hoje o meu endereço é outro. Tem muita gente sendo vencida pelo diabo porque não mudou de endereço ainda. E nessa noite o Espírito do Senhor convida você. Eu quero te fazer uma pergunta aqui, você que nos visita principalmente: onde é que você mora? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Onde é que você mora? Que tal se você mudar hoje de endereço? Porque se você mudar de endereço hoje, você pode ter certeza que seu pior inimigo não tem mais poder sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu aprendi uma outra garantia que eu tenho. Eu tenho uma garantia que ninguém tem. Ninguém tem, a não ser aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Sabe qual é? É a garantia de que eu serei guardado no dia do juízo. Gente, eu estava pensando nesse texto ontem à noite, e veio uma coisa na minha cabeça que eu compartilhei com minha esposa. Eu não consegui ficar com aquilo para mim, eu tive que compartilhar com ela. Porque eu realmente comecei a pensar nisso, como algo real. Vocês lembram quando, lá em Êxodo, o Senhor disse assim para Moisés: você vai falar com o povo de Israel, você vai mandá-los matar um cordeiro, eles vão pegar o sangue desse cordeiro e vão passar nos umbrais da porta. À meia-noite, eu virei contra o Egito. E toda casa onde não houver o sangue, o primogênito daquela casa morrerá. E aí, muitos, o povo hebreu e muitos egípcios que já criam no Senhor, mataram o cordeiro, pegaram o sangue, passaram nos umbrais da porta, e à meia-noite o anjo do Senhor veio sobre a terra do Egito. Fico imaginando a cena. E ele vinha sobre aquela casa, e quando ele via o sangue, ele passava por cima. Daí vem a origem da palavra Páscoa.
passar por cima. Ele não entrou naquela casa porque aquela casa estava resguardada pelo sangue do Cordeiro. Mas a casa que não estava debaixo da obediência desse mandamento importante do Senhor, ele entrou naquela casa e todo primogênito pereceu. Era a vingança do Senhor, era o juízo do Senhor. Então eu quero dizer uma coisa para você agora, igreja. Preste atenção no que eu vou te dizer. O sangue de Jesus não me livra do inferno somente. O sangue de Jesus não me livra da condenação somente. O sangue de Jesus me livra de Deus, porque um dia Deus virá. E quando Ele chegar perto de você com a sua ira, e Ele vê que o sangue imaculado do Filho dele está sobre você, Ele vai passar por cima, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É lindo isso. É por isso que, olha só o que o Senhor Jesus nos diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Um dia Deus virá. A Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Um dia Deus virá, e Ele vai derramar a sua ira sobre essa terra. E cada um será chamado à presença dele, e ele virá com a sua ira, exceto aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo não experimentarão a ira de Deus, mas descansarão à sua sombra. Louvado seja o Senhor. Entende, irmão? Eu tenho essa garantia. O dia que o Senhor vier, e Ele vier na minha direção, eu fico imaginando, irmãos, eu sou meio cineasta, intelectualmente, eu sou um cineasta intelectual, assim, eu fico imaginando, assim, como que será aquele dia, e eu fico imaginando, assim, de repente, deixa eu passar para você qual que é a minha impressão, eu fico imaginando tudo acontecendo normalmente, os carros buzinando no trânsito, as pessoas atravessando as ruas, todo mundo trabalhando, todo mundo ali no seu trabalho, digitando ali nos computadores, tudo acontecendo normalmente. De repente, eu fico imaginando, sei que vai ser muito mais do que isso, mas eu fico imaginando, irmãos, o céu se abrindo e um som de trombeta ensurdecedor sendo tocado, e as pessoas alardeadas por aquele barulho, e elas então começam a olhar para o céu e começam a ver aquele brilho que é algo insuportável de se ver a olhos nus, e eles começam a tentar entender o que está acontecendo, e as pessoas vão no prédio e tentam olhar pelas vidraças, é o Senhor Jesus voltando, e muitos tomados pelo desespero, começam a correr de um lado para o outro, do outro, daqui para lá, e muitos começam a se atirar dos prédios, porque sabem que vão ter que encarar aquele que eles rejeitaram, e muitos vão dizer: montes caiam sobre nós, cubra-nos da face daquele que vive para todo sempre. Eu fico imaginando isso, mas haverá um povo que ao invés de correr, ao invés de gritar, ao invés de ficar desesperado, vai levantar a mão para o céu e vai louvar. É o povo que habita no esconderijo do Altíssimo, irmão. Você faz parte desse povo? E se o Senhor voltar, a ira dele está sobre você ou não? Você habita no esconderijo do Altíssimo? Aquele que habita tem essa garantia de ser liberto no dia do juízo. O juízo virá, o Senhor virá. Isso é fato, isso vai acontecer. Desperta, povo de Deus. Isso pode acontecer a qualquer momento. Veja só, o último texto dessa noite. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Habitar no esconderijo do Altíssimo me dá a melhor e maior garantia que um ser humano pode ter, a garantia de que um dia eu subirei com Jesus. Eu encerro a minha palavra nessa noite com uma frase que eu vi, muito interessante,
de John Piper, ele disse o seguinte: se o amor de Deus pelos seus filhos é medido por saúde, riqueza, conforto e proteção, Deus odiou o apóstolo Paulo. Porque eu nunca vi um homem que sofreu tanto. Eu nunca vi um homem que foi tão maltratado. Paulo foi preso diversas vezes. Paulo foi açoitado. Paulo foi apedrejado. Paulo sofreu naufrágio. Paulo fugia o tempo inteiro dos judeus. O tempo todo armavam armadilhas para ele. O tempo todo perseguiam Paulo. Esse homem enfrentou coisas absurdas que eu e você não conseguiríamos enfrentar. Mas ele habitava no esconderijo do Altíssimo. Ele descansava à sombra do Onipotente. E Deus o guardou. E o guardou. E o diabo nunca conseguiu destruir a fé daquele homem. Por isso eu quero nessa noite perguntar para você que está aqui. Você já habita no esconderijo do Altíssimo? Repito, onde é que você mora? Você ainda mora nesse endereço instável e inseguro que pode fatalmente levar você para o inferno, chamado incredulidade? Ou você habita no esconderijo do Altíssimo? Se você habita, meu querido, à sombra do Onipotente você vai descansar. Problemas podem vir, dificuldades podem vir, mas você está guardado pelo Senhor. Eu quero orar com você nesse momento. Não sei como anda a sua vida. Eu não sei se você tem vivido fora da presença de Deus. Eu não sei se você tem sucumbido às dificuldades da vida. Talvez você more no endereço errado. O melhor lugar do mundo se chama Deus Todo-Poderoso.